Olá, nono ano. Vamos fazer a correção aí da página 89, número 61, tá? As equações biquadradas. A letra A, nós temos ela na sua forma geral, ó, 9x elevado à quarta menos 13x ao quadrado mais 4 igual a zero. Então, eu tenho os coeficientes aqui, A, B e C, certo? Fiz aquela substituição, ó, de x elevado à quarta é x ao quadrado novamente. Repetir todo o restante. Depois disso, nós temos que fazer aquela outra substituição para transformar em uma equação do segundo grau. Aonde tem x ao quadrado, nós vamos substituir por y. Então, ficou assim, ó, o x ao quadrado deu lugar ao y, então ficou y ao quadrado que já estava aqui. Repetir todo o restante substituindo aqui, ó, x ao quadrado também por y. Quando eu faço essa substituição, transformei numa equação do segundo grau. Então, tiro os coeficientes, ó, A 9, B menos 13 e C igual a 4. Usamos aí o delta, né, a fórmula de delta. Encontrei delta positivo, maior do que zero, então eu vou ter duas raízes diferentes. Depois de encontrar o delta, vamos encontrar x1, nesse caso aqui, né, y1 e y2, já que a minha variável aqui é y. Então, y vai ser igual a oposto de b, então menos 13, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. A é igual a 9. Calculei a raiz, né, regrinha de sinais, encontrei y1 igual a 1, é a minha primeira raiz. Encontrei o y2 igual a 4 nonos, é a minha segunda raiz. Aí eu até vi que alguns alunos haviam feito até aqui, só que agora eu preciso fazer aquela substituição, eu preciso voltar para o valor aí de x ser encontrado, tá? Como eu encontrei duas raízes, então eu vou substituir aqui, ó. X ao quadrado é igual a y. Então, para o y igual a 1, que foi a minha primeira raiz. Ficou assim, x ao quadrado vai ser igual a 1, x mais ou menos raiz de 1, né? Contrário de elevar ao quadrado, tirar a raiz quadrada. Então, meu x vai ser igual a mais ou menos 1. Fiz isso para a primeira raiz encontrada, que foi 1, vou fazer para a segunda. A segunda raiz, 4 nonos. Então, para y igual a 4 nonos, o que nós temos? X ao quadrado igual a y, x ao quadrado é igual a 4 sobre 9, raiz de 4 e raiz de 9, 2 sobre 3. Tá? Então, nessa letra A, nós tivemos 4 raízes, ó. O mais 1, menos 1, o mais 2 terços e o menos 2 terços. Na letra B, ela também está escrita na sua forma geral. Fiz a substituição, onde tinha o x à quarta, eu coloquei x ao quadrado de novo. Lembrando que sempre vai ser assim, né? Potência de potência, eu volto aqui para o 4 quando multiplico. Depois eu fiz a minha segunda substituição, onde tem x ao quadrado, eu coloco y, para transformar a equação numa equação do segundo grau. Então, x ao quadrado ficou y, e elevei ao quadrado que já estava aqui. X ao quadrado também ficou y. Feito isso, ó, nós temos uma equação do segundo grau. Tiro os coeficientes, uso a fórmula, né, para calcular o valor de delta. Delta é igual a 4, então delta positivo maior do que zero, duas raízes diferentes. Calculo aqui o valor do y' e o y duas linhas. Mas observem o seguinte, quando eu chego aqui, ó, se fosse só uma equação do segundo grau, estaria correto. Encontrei as minhas duas raízes, mas eu tenho que fazer a substituição, certo? Então, meu x ao quadrado é igual a y. Eu até substituí, ó, para x igual a menos 2, que é a primeira raiz. Ficou x ao quadrado é igual a menos 2, x é igual a mais ou menos raiz de menos 2. Só que eu não posso continuar, porque não existe raiz quadrada de número negativo, certo? Então, eu vou parar aqui, eu não vou ter raiz na equação biquadrada, tá? Só se fosse equação do segundo grau que eu pararia aqui. Aí a mesma coisa com x menos 4, porque x ao quadrado é igual a menos 4. Quando eu passo o quadrado para o outro lado, tirando a raiz quadrada, vai ficar a raiz quadrada de menos 4. Também não é possível, certo? Então, essa equação biquadrada aqui, ela não tem raiz real, tá? Prestem atenção que se fosse uma equação do segundo grau, fosse só essa situação aqui, tudo bem, eu encontrei duas raízes. Mas como é uma equação biquadrada, eu tenho que fazer essas substituições. E aí eu não consigo tirar a raiz de valores negativos, tá? Raiz quadrada. Daqui, quando eu encontro já as minhas duas raízes e elas são negativas, eu já poderia dizer que eu não tenho raiz real,
tá bom? Você pode fazer isso aqui, mas você já poderia afirmar desde aqui, né? Raízes negativas, números negativos não têm raiz. A letra C, ela também já está escrita na sua forma geral, só que aí como meu coeficiente A era negativo, eu multipliquei toda a minha equação por menos 1, tá? E aí mudei os sinais. O que era negativo ficou positivo, o que era positivo ficou negativo. Fiz a minha substituição, ó, o x à quarta virou x ao quadrado de novo. Depois eu fiz a minha outra troca, né? Onde tem x ao quadrado, eu vou substituir por y. Então ficou y ao quadrado mais y menos 6 igual a zero. Equação do segundo grau agora, coeficientes A, B e C. Calculei o valor de delta, delta foi maior do que zero, então eu vou ter duas raízes diferentes. Calculei aí o valor de y' e o y duas linhas. Depois que você encontra as duas raízes, sempre, tá? Você tem que voltar aqui para fazer a substituição. Então, usei a minha primeira raiz encontrada, que foi o 2. Para x igual a 2, temos x ao quadrado igual a 2, passo o quadrado para o outro lado, operação contrária, tirar a raiz quadrada. Como raiz quadrada de 2 é um número irracional, eu posso deixar dentro da raiz, tá bom? Só que a nossa segunda raiz, ela foi menos 3. Então, a gente já poderia até ter parado aqui mesmo sem precisar substituir. Mas aí eu ainda trouxe para cá. Mas não existe raiz quadrada de número negativo. Então, isso aqui, né, não vou ter raiz aí, não vou conseguir encontrar a solução. Mas eu encontrei dessa aqui. Então, eu escrevi, quem são as minhas raízes? Mais raiz de 2 e menos raiz de 2. Agora a letra D. A letra D, ela não está escrita na sua forma geral, tá? Então, a gente tem que dar uma melhorada aqui, fazer algumas operações para depois fazer os cálculos necessários com relação às equações biquadradas. Observem que nós temos denominadores. Aqui eu tenho 3, né? Aqui eu coloquei, eu tenho 2, né? Não é 1, não. Deixa eu consertar aqui. Aqui eu tenho o denominador 2, aqui eu tenho 3, e aqui eu não tinha, então coloquei o 1. Vou tirar o MMC entre 2, 3 e 1. Já sei que o MMC entre eles, né? Eles são primos, então o meu resultado vai ser 6. Eu faço 6 dividido para 2, 6 dividido para 3 e 6 dividido para 1, certo? Depois que eu divido pelo de baixo, eu multiplico pelo de cima. 3 vezes x à quarta. Aí a gente tem que tomar cuidado com esse sinal de menos aqui, que é a subtração entre as frações. Então, eu tenho que fazer a regrinha de sinais, tá? Menos com mais daqui do x vai ficar menos. Então, 2 vezes x ao quadrado, né? Depois, quando eu fizer esse menos com esse menos daqui, vai ficar mais. 2 vezes 1, 2. E isso vai ser igual 6 vezes 7, 42. Como eu tenho todos os termos sendo divididos aí por 6, eu posso cancelar o denominador. E aí, depois que eu faço isso, eu organizo, tá? Eu vou ter 3x à quarta menos 2x ao quadrado, passo 42 para o lado de cá, então vai ficar mais 2 menos 42, que é igual a zero. Dá para resolver isso aqui, né? Então, eu vou ter 3x à quarta menos 2x ao quadrado, menos 42 com mais 2, eu vou ter menos 40, que é igual a zero, certo? Agora sim eu posso fazer as substituições, ó. 3x ao quadrado de novo, né? Que é o 3x à quarta, menos 2x ao quadrado, menos 40, que é igual a zero. Aí, nesse momento, eu faço aquela minha outra substituição. Onde tem o x ao quadrado, eu vou substituir por y, porque x ao quadrado é igual a y. Então, vai ficar assim, ó, 3y ao quadrado, né? Substituo isso aqui por y e repito o quadrado que tá aqui, menos 2x ao quadrado, eu coloco y, menos 40, que é igual a zero. Agora que eu transformei numa equação do segundo grau, eu posso calcular o valor de delta, tá? Continuando, ó, o meu delta foi igual a 484, positivo maior do que zero. Eu encontrei duas raízes, né? Calculei aí usando a fórmula de Bhaskara. O meu y foi 4, a minha primeira raiz.
E o meu y2 foi menos 10 terços. Mas sempre que eu estou falando de uma equação biquadrada, nós vamos fazer essa substituição aqui, né? Voltar para o valor de x. E aí, quando eu fizer isso, eu já sei que aqui está negativo. E eu não consigo tirar a raiz quadrada de um número negativo. Então, essa aqui não vai servir para mim. Eu vou usar só o 4. Então, para x igual a 4, o que nós temos? X ao quadrado igual a 4. X é igual a mais ou menos a raiz de 4. Então, x é igual a mais ou menos 2, certo? São as minhas raízes. Vou escrever aqui, ó. Raízes mais 2 e menos 2 é o meu resultado. A letra E, eu tenho aqui x ao quadrado menos 3 elevado ao quadrado e depois eu tenho o produto da soma pela diferença, né? Uma diferença elevada ao quadrado e o produto da soma pela diferença. Eu tenho que dar uma melhorada nisso aqui, efetuar alguns cálculos aí, para depois estar encontrando as raízes da equação biquadrada, tá? Então, aqui, se você lembrar da diferença ao quadrado, você pode ir direto ao quadrado do primeiro. Então, x ao quadrado de novo, eu vou ter x à quarta. Menos 2 vezes x ao quadrado, vezes 3, eu vou ter 6x ao quadrado. Quadrado do segundo, menos 3 vezes menos 3, eu vou ter mais 9. Aqui, como é um produto da soma pela diferença, você pega o primeiro termo e eleva ao quadrado, menos o segundo termo elevado ao quadrado. 1 ao quadrado vai ser 1, tá? Se você não lembra, você vai fazer o seguinte, esse aqui, você vai resolver ele vezes ele mesmo novamente, tá? Você vai aplicar a distributiva, esse vezes esse vezes esse. Depois, menos 3 vezes x ao quadrado, menos 3 vezes menos 3. Aí você vai reduzir os termos, né, semelhantes, e vai chegar aqui também, tá? Esse aqui é a mesma coisa. Você vai aplicar a distributiva, você vai ter 4 termos e vai cancelar os 2 do meio, tá bom? Eu fiz direto pela regrinha, mas é só aplicar a distributiva que você encontra também o valor correto. Depois que a gente reduziu os termos semelhantes, ó, ainda dá para dar uma melhorada. Tá vendo que aqui tem x ao quadrado, aqui também tem? Então, eu posso juntar. Passo todos os termos pro lado esquerdo aí, né? Mudando o sinal. E vou igualar a zero. Termos semelhantes eu posso reduzir. Menos 6 com menos 1, eu vou ter menos 7x ao quadrado. Mais 9 com mais 1, nós vamos ter mais 10. E isso vai ser igual a zero. Aí faço aquela substituição, ó. O meu x à quarta é x ao quadrado de novo. Menos 7x ao quadrado mais 10, que é igual a zero. Nesse momento, eu vou fazer aquela substituição que onde tem x ao quadrado, eu vou colocar y. X ao quadrado é igual a y. Então, vai ficar y ao quadrado menos 7y mais 10, que é igual a zero. Encontrei a minha equação do segundo grau, coeficientes a, b e c. Então, eu tenho a igual a 1, tenho b igual a menos 7 e o c vai ser igual a 10 positivo, certo? Vou calcular agora o valor de delta. Delta é igual a b ao quadrado, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes c, que é o 10. Então, delta vai ser igual a 49 menos 40. Delta vai ser igual a 9. Delta maior do que zero, duas raízes diferentes. Então, vou calcular. Y é igual a menos b, b já é negativo, então vai ficar menos 7, mais ou menos raiz de 9, dividido aí por 2 vezes a, então 2 vezes 1. Então, y1 vai ser igual a 7 mais 3, né, que é a raiz de 9, dividido por 2. Isso aqui vai dar 10, 10 dividido por 2 vai ser igual a 5. O meu y2 vai ser igual a 7 menos 3 dividido para 2, que vai ser igual a 4. 4 dividido para 2 vai ser igual a 2. Duas raízes, elas são positivas, então eu vou fazer a substituição aqui, ó. Para x igual a 5. O que nós temos aí? Vamos substituir. Onde tem para, aqui, ó, x ao quadrado é igual a valor de y, a primeira raiz. Então, vai ser igual a 5.
X é igual a mais ou menos, manda para o outro lado, né, operação contrária, tirando a raiz de 5. Como 5 é um número irracional, né, a raiz quadrada dele, então eu vou deixar ele dentro da raiz mesmo. Fiz isso, agora eu vou fazer com outro valor, ó, com 2. Para x igual a 2, nós temos x ao quadrado igual a 2, x é igual a mais ou menos a raiz de 2, certo? Então, eu tenho aqui, nesse caso, ó, 4 raízes. Então, eu vou escrevê-las aqui. As raízes aí, mais 5, mais raiz de 5, né? Menos raiz de 5, mais raiz quadrada de 2 e menos raiz quadrada de 2. São as 4 raízes aí dessa minha equação, a letra E. A letra F, ela ficou bem pequenininha, ó, porque não teve raiz real. Mas vamos lá. Eu simplifiquei, dividi, porque eu observei que todos os coeficientes aqui eram divisíveis por 7, eram múltiplos de 7, né? Então, eu fiz 35 dividido por 7, que deu 5, 42 dividido para 7, que deu 6, e 14 dividido para 7, que vai dar 2. Você até pode usar esses valores aqui, só que você tem um pouquinho mais de trabalho, né, por estar usando números maiores, valores maiores. Aí, quando eu dei uma simplificada, encontrei uma equação equivalente à que eu já tinha aqui, só que 7 vezes menor, certo? E aí, fiz todo aquele processo, ó, substituí o x à quarta pelo x ao quadrado de novo. Depois, eu substituí o x ao quadrado por y. E aí, eu tenho que colocar, né, vou colocar aqui os meus coeficientes. A é igual a 5, B é igual a menos 6 e o C é igual a 2. Depois que eu coloquei os meus coeficientes, eu calculei o valor de delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Só que eu encontrei o delta igual a menos 4. Então, é impossível, né? Quando dá menor do que zero, é impossível continuar. Então, eu já escrevi aqui que não tem raiz real. Não tem nada para ser feito. Tá legal? Então, façam aí a autocorreção, tá? Dever precisa estar completo e também corrigido. Qualquer dúvida, vocês me perguntem, né? Porque a gente precisa ter esse conhecimento aí de equações biquadradas até para estar apresentando aquele trabalho agora no início de maio. Tá legal? Um abraço!